Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas. Dessa vez, eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon. O último Faísca Taon do ano. Calma, antes da bola rolar para o futebol profissional do Vasco. Na próxima quinta-feira, 21h30, a bola volta a rolar. Hoje, a gente tem alguns temas para falar com você por aqui no Faísca Taon. Falar da classificação da base de ontem à noite e principalmente falar sobre Pablo Verratti. Fica, sai. Qual é a minha opinião e o que você pensa sobre isso? E também falar sobre a estreia contra o Maricá. Agora, antes disso, eu preciso dar um recado para você, torcedor do Vasco. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades, e novidades grandes. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saques instantâneos, cashback de até 25%. Jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e legalizado, do jeito que o vascaíno merece. Mas fique atento, é só para maiores de 18 anos, com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Tá vendo o QR Code que está aí na tela? Escaneie esse QR Code e descubra o mundo da 7KB. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre vários assuntos daquilo que a gente gosta e ama. O Vasco da Gama. Até rimou. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu preciso dar o meu último recado desse Faísca Taon, que é a Fut Fanatics. Sabe aquela camisa combate que não seria comercializada? Então, será comercializada e olha, eu posso afirmar, é aquela tal de edição de colecionador. Tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Passa o QR Code que está aí no seu celular, você vai ser direcionado para a Fut Fanatics e olha que beleza essa camisa aí na tela. Você tem a possibilidade de ter uma camisa histórica do Vasco. A última camisa lançada dessa coleção da capa que passou pelo Vasco aí nos últimos anos. Então, torcedor, não perca o seu tempo. 7% de desconto não só na camisa, como em todo o site da Fut Fanatics. Então, não perca tempo. Torcedor, olha só. Antes de eu falar do tema principal hoje aqui, que é o Verratti, eu quero dar uma pincelada na base, que ontem à noite venceu aí o I9 por 3-1 e conseguiu a classificação. Agora o Vasco enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Até o intervalo de ontem, o Vasco tinha feito 5 períodos de 45 minutos que ficaram muito abaixo de qualquer expectativa. Lembrando que o Vasco foi para essa copinha com o que tinha de melhor do seu elenco aí sub-20. E ontem, no primeiro tempo, o Vasco sai perdendo por 1-0. Aliás, um detalhe que muita gente acabou comentando aí nas redes sociais, e eu concordo, um gol muito parecido com o que o profissional anda tomando. Você tá no ataque, perde a bola, leva a bola nas costas e o adversário para dentro do gol.
Inclusive, a gente tomou um gol assim, infelizmente, na final da Copa do Brasil. No segundo tempo, o técnico Matheus Kuropis faz algumas alterações na equipe. Só para recordar aqui, ele começa ontem o jogo com uma escalação diferente. 2 centroavantes, né? O Bruno Lopes e o Pedro Augusto. Traz 2 meias para jogar, o Zuccarello e o Guima. O Samuel volta de contusão ao lado do Gustavo Guimarães, mas não foi bom. Foi um primeiro tempo bem abaixo, descaracterizou completamente essa equipe do Vasco. No intervalo, ele faz alteração, ele saca o Samuel da equipe do Vasco, saca o Guima, acaba fazendo uma alteração, inclusive tática dessa equipe do Vasco, porque ele volta com o Minete para o segundo tempo, então desmancha aquilo que ele tinha imaginado e o Vasco consegue aí a virada. O Lócio também entra no intervalo junto com o Minete e o Vasco consegue aí o empate num golaço do Bruno Lopes. Aliás, o Bruno Lopes que saiu machucado ontem, torcer para ser só uma cãibra forte, e o Vasco conseguiu virar o jogo depois com o Pedro Augusto e fez aí o terceiro gol com o Andrei Fernandes dando o primeiro toque na bola. Quero deixar claro que, para quem acompanha a base do Vasco, sabe que esse segundo tempo do Vasco ontem é mais próximo do que essa equipe pode render. É uma equipe que tem, principalmente do meio para frente, jogadores com uma boa qualidade técnica, que infelizmente o coletivo não está funcionando. Que o técnico Matheus Kuropis daqui para frente possa dar continuidade a esse trabalho que teve ontem no segundo tempo, onde a equipe trabalhou mais a bola, onde a equipe conseguiu minimamente ser mais organizada. E se tem algo que tem me chamado a atenção é esse Zuccarello jogando quase como um segundo volante. Ontem, no segundo tempo, com essa adaptação lá na frente de Minete, Bruno Lopes, Pedro Augusto, o Zuccarello de novo desceu uma casinha e me agradou. O Zuccarello construindo por trás, eu acho que pode ser aí uma possibilidade até para algumas vezes ser testado pelo Fernando Diniz. E outro jogador do Vasco que ele se apresenta muito nesse sub-20, recebe muita bola e precisa ter um acabamento melhor é o Breno Vereza. Uma condição física absurda, toda hora se apresenta no ataque. Eu acho que precisa aí de um polimento, mas tem tudo para ser um grande jogador. Agora é esperar esse confronto aí perante a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E olha, se encaixar, o Vasco tem possibilidade de ir longe, tá? Eu sei o que eu tô falando. Essa equipe tem bons valores. Ainda não funcionou coletivamente, mas bons valores eu não tenho dúvida nenhuma. Agora vamos falar aí do tema principal do Faísca Tá On de hoje, que é o Pablo Verratti. É muito difícil você tomar partido quando você fala do artilheiro do Brasil no ano, né? Pablo Verratti, que fez 27 gols na temporada de 2025. Eu acho que só quem acompanha o Vasco, igual eu e você que está do outro lado aí me assistindo, tem uma noção o porquê que a torcida do Vasco fica tão dividida entre a permanência do Verratti e a saída do Verratti. Se você for falar com qualquer torcedor de qualquer outro clube, acha isso uma maluquice. Porque o futebol é feito de gols. O cara foi o que mais entregou gols no Brasil a temporada toda. E mesmo assim o torcedor fica dividido, mas daí vai de a gente aprofundar o debate. Primeiro de tudo, fazendo uma retrospectiva aqui, que o Verratti chega no meio de 23, onde o Vasco estava virtualmente rebaixado para a Série B, e assume o protagonismo dessa equipe. Inclusive, na sua estreia, já faz o gol contra o Grêmio em São Januário, uma partida que o Vasco vence por 1-0, numa jogada, inclusive, do Paulinho de Paula, que fechou com o Internacional agora, entra pela direita, toca a bola para o Peck cruza de pé direito, nem é um grande cruzamento, mas o Verratti coloca a cabeça na bola aí e o Vasco acaba vencendo aquele jogo contra o Grêmio. E faz um 23 de artilheiro. Faz uma temporada de 24 espetacular, muito bem mesmo, inclusive com gols importantíssimos. Quem não lembra, na Arena da Baixada, aquele gol do Vasco que possibilitou a partida ir para os pênaltis e o Vasco fazer a semifinal contra o Atlético Mineiro. Mas a gente poderia enumerar aqui vários gols, até porque o Verratti tem 60 gols com a camisa do Vasco aí, num período de 2 anos e meio. É muito gol, sabe? Só que, com a chegada do Fernando Diniz, ele foi perdendo o protagonismo. E assim, não é perder o protagonismo porque o Fernando Diniz não curtiu o Verratti. Muito pelo contrário, o Fernando Diniz tentou adaptar o seu modelo ao Verratti
um bom tempo. Até que chega o jogo contra o Santos, que o Vasco vence por 6-0, sem o Verratti, e eu lembro que à época eu coloquei no meu X que eu não seria covarde de associar a saída do Verratti àquela partida monstruosa que o Vasco fez contra o Santos. Eu já falei aqui, essa semana, quando participei de live aí com o Flávio e com o Emerson também, que talvez, de quem cobre o Vasco aí, de quem comenta Vasco, eu tenha sido o primeiro em levantar a bandeira para tirar o Verratti da equipe do Vasco. Eu achava que, infelizmente, não estava dando encaixe aquilo que o Diniz pede e aquilo que o Verratti faz. Aquilo que o Diniz pede, não, perdão. Aquilo que o Diniz tem como modelo de jogo. E aí eu trago uma provocação aqui ao torcedor. Porque futebol, centroavante, o 9, não é só bola na rede. A gente tem que prestar atenção no entorno para entender se aquilo que ele faz sem a bola prejudica ou não o contexto. Vou trazer uma notícia para você aqui, torcedor. Inclusive, o Kaká, que foi eleito o melhor do mundo, certa vez deu essa opinião num podcast que ele estava participando. Um jogador de futebol profissional, ele fica com a bola, em média, entre 1 minuto e 15 e 1 minuto e 45 durante uma partida. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para você ter ideia, torcedor, o quanto que ele fica pouco. E o Kaká diz que o que possibilitou ele ser o melhor do mundo era aquilo que ele começou a fazer quando ele não tinha a bola. Porque se um jogo tem 90 minutos e você passa menos de 2, os outros 88. E para o encaixe técnico do Vasco, entrar em campo com Verratti, Nuno e Coutinho, não dá encaixe. Cansei de falar isso aqui. Mas por que não dá encaixe, Jean, se o Vasco foi uma das equipes que mais fez gols no Brasil em 2025? E quantos gols o Vasco tomou em 2025? Não tem equilíbrio, não tem pressão no portador da bola, não tem perde e pressiona, não tem recomposição rápida, não tem nada. Quando você tem Coutinho, Nuno e Verratti, a conta fica muito alta. Então, na ideia do Diniz e na ideia de quem precisa pensar futebol para que tenha um encaixe, a gente vai precisar de um centroavante que também ajude na recomposição. E daí muita gente que está me vendo agora, mas Jean, o Verratti se matava. Eu sei que ele se matava, eu sei o quanto ele se doava, mas era numa velocidade que não era suficiente para aquilo que o futebol pede hoje. Não é uma questão técnica, não é uma questão física, é uma questão biológica, sabe? Ele não conseguia entregar aquilo que o Diniz pensa e precisa. Até porque o Diniz, no seu trabalho defensivo, ele tem como premissa que todos os jogadores sempre passam da linha da bola na hora de defender. E o Verratti, para fazer isso, custa muito, porque a partir da hora que passa da linha da bola, até retomar a bola e chegar lá na frente, acontece muita coisa e o Verratti, infelizmente, fisicamente não conseguia. Agora, existe um mundo, e eu até faço e fiz uma analogia, que o Verratti é aquela história do cara, tá bem de vida, o Vasco hoje minimamente paga salários, tem um bom elenco, mas não tem ainda a condição de ter uma Ferrari para deixar na garagem. E não que o Verratti seja uma Ferrari, mas o Verratti custa uma Ferrari. Então, se o Verratti aí tem de salário por mês 800, 900 mil, isso pouco me interessa porque ele trabalhou para isso, ele foi merecedor disso. E no futebol tem uma frase que eu sempre repito aqui, o gol custa caro. E o Verratti entregou alguns gols, muitos gols, dezenas de gols, nessa passagem pelo Vasco. Só que o Vasco pegar essa quantia e destinar para um reserva, será que está certo isso? Ou com essa quantia a gente pode trazer um outro jogador que vai participar mais dos jogos e vai ficar mais dentro do campo? Outra situação que precisa ser levantada aqui. Será que o Verratti admite ser banco do Vasco numa temporada inteira como tem agora pela frente? Ou cada vez que ele sair do jogo, cada vez que ele não for utilizado, ele vai chutar a garrafinha d'água, ele vai jogar a chuteira no chão, ele vai sair balançando a cabeça? Então, assim, esse pacote Verratti, eu acho que o custo está alto para o Vasco. E se tem algo que eu, que estava pedindo a saída dele do time, vou fazer daqui para frente, é torcer muito para onde ele quer que ele vá, se é que ele vai, para que ele possa dar certo. Porque ele merece. Ele é um cara que chegou aqui num momento difícil, entregou gols, honrou a camisa, deixou a última gota de suor, só que é um ciclo.
Se o Vasco fosse uma equipe que já tivesse um investidor, que já tivesse muita grana e que esse salário do Verratti fosse apenas só mais um salário, eu ficaria com o Verratti. Até porque em situações específicas de jogo, ele pode sim ajudar e ajudar muito. Só que, infelizmente, para a realidade que a gente vive hoje, eu acho que o Verratti está encerrando o seu ciclo no Vasco. Beleza, torcedor? Gostou desse Faísca Tá On, dessa resenha? Gostou do que eu falei da Copinha, do Verratti? Enfim, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais, dá essa moral, não custa nada. Eu peço para você aqui, o Faísca geralmente aí tem em média 13, 14, 15 mil visualizações. Eu vou lá ver, tem 2 mil likes. Dá essa emoção pro Faísca aí, vamos passar de 5 mil likes esse Faísca de hoje. Continua aqui, hoje tem o AV em Forma no final do dia com Flávio Dias, amanhã tem Fala Vascão aí com o Sérgio Quindi, à noite tem o Arquibancada, enfim, programação completa, até porque semana que vem a bola rola no profissional e a gente está ansioso para ver como é que se comporta essa equipe na mão do Diniz mais um ano. Abraço e um ótimo final de semana para todos vocês. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!